Só quem já se sentiu completamente encurralado, com o peso do mundo esmagando os ombros, vai entender o que se passava no coração daquele homem. O helicóptero cortava o céu cinzento de Washington, mas o barulho das hélices era um sussurro perto da tempestade que rugia dentro de Thomas. Lá embaixo, a cidade que ele governava parecia um tabuleiro de xadrez, onde ele, o rei, estava prestes a levar o xeque-mate final. O suor frio escorria por sua testa, não pelo calor, mas pelo gelo do pavor. Ele, o homem mais poderoso do mundo livre, estava a um passo de perder tudo. Meu nome é Abigail, e eu era apenas a copeira que servia o café na Casa Branca. Mas meus olhos, já cansados pelo tempo, viram o que as câmeras e os jornais jamais poderiam mostrar. Eu vi o presidente Thomas, não o líder imponente dos discursos, mas o homem que, em sua solidão, começava a se desintegrar. Aquele império que ele construiu com mãos firmes e acordos sombrios estava ruindo. Escândalos, antes abafados nos bastidores do poder, agora explodiam como fogos de artifício em plena luz do dia. A justiça que ele tantas vezes manipulou, agora batia à sua porta com a força de um ariete. A doença que os médicos haviam diagnosticado em segredo, um mal silencioso e implacável, avançava em seu corpo como um ladrão na noite, zombando de sua fortuna e de seu poder. Ele tinha os melhores médicos, os advogados mais caros, mas o diagnóstico da alma era um que dinheiro nenhum podia comprar. Estava perdido. Em breves momentos de silêncio, quando as portas do salão oval se fechavam, eu o via. Ele olhava para o retrato de líderes passados, homens de fé e coragem, e seu rosto se contraía numa máscara de angústia. Lembranças de sua infância, de uma fé simples que sua mãe tentou lhe ensinar, vinham como fantasmas para assombrá-lo. Eram orações esquecidas, promessas quebradas e um caminho que ele abandonou há muito tempo em troca de poder. Agora, no auge de sua glória terrena, ele se encontrava no mais profundo dos abismos, com uma pergunta ecoando em sua mente. Para onde eu vou agora? O céu que ele nunca, olhava, parecia ter se fechado para ele. Se o começo desta jornada já tocou seu coração, imagine o que ainda está por vir. Continue conosco, e se ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se para não perder nenhum detalhe desta história de transformação. Naquele dia, dentro daquela fortaleza de aço e vidro que sobrevoava a cidade, Thomas não fazia ideia de que o seu verdadeiro julgamento não aconteceria num tribunal de homens, mas no silêncio de seu próprio coração, onde uma voz que ele não ouvia há décadas estava prestes a falar. A queda não foi como um raio, mas como uma maré que sobe, lenta e implacavelmente. Cada dia uma nova manchete, um novo vazamento, um novo aliado que o abandonava. Os corredores da Casa Branca, antes repletos de sorrisos e tapinhas nas costas, tornaram-se um labirinto de sussurros e olhares acusadores. O poder de Thomas, que parecia tão absoluto, se esvaía, como areia por entre seus dedos. Ele tentava lutar, usava as mesmas táticas de intimidação e manipulação que sempre funcionaram, mas era como socar a água. A verdade, por tanto tempo submersa, vinha à tona com uma força que nem mesmo ele podia conter. O império de mentiras estava se afogando em um oceano de consequências. Enquanto eu servia seu café cada vez mais forte e amargo como sua própria alma, eu via a luta em seus olhos. Durante o dia, ele era um leão ferido, rugindo para as câmeras, negando tudo com uma fúria calculada. Mas à noite, quando pensava estar sozinho, a máscara caía. Eu o encontrei uma vez, parado diante da janela do salão oval, olhando para a escuridão do gramado. Ele não estava admirando a vista, estava encurralado pela sua própria solidão. A fé para ele era uma fraqueza, uma muleta para os pobres e desesperados. Ele era o arquiteto de seu próprio destino, o mestre de seu universo. Mas agora, seu universo estava em colapso, e ele percebia com um terror crescente que não havia ninguém no comando. O ambiente ao seu redor parecia refletir sua alma. Os médicos traziam resultados de exames cada vez mais sombrios, usando palavras polidas para descrever a traição de seu próprio corpo. Seus advogados, antes tão confiantes, agora falavam em acordos e mitigação de danos. A própria família, que desfrutava do luxo e do prestígio, começou a se distanciar, cada um tentando salvar a si mesmo do naufrágio iminente. Eram os antagonistas de sua história. A ciência que não podia curá-lo, a lei que não podia mais protegê-lo e o amor que se revelava condicional.
Ele estava sendo despojado de tudo, camada por camada, até que restasse apenas o homem, nu e aterrorizado, diante do vazio. Naquele dia, enquanto assinava mais um decreto inútil, na tentativa de provar que ainda tinha controle, ele não imaginava que o céu que ele tanto ignorou já estava se movendo por ele, não para condená-lo, mas para quebrar as correntes que ele mesmo havia forjado. A tempestade perfeita finalmente desabou sobre ele. Não era mais uma questão de se, mas de quando. O processo de impeachment era inevitável, as provas de corrupção irrefutáveis. Na mesma semana, durante uma reunião de emergência, ele teve um colapso. Não foi algo dramático, não houve gritos, apenas uma fraqueza súbita, uma tontura que o fez se segurar na mesa maciça de mogno, a respiração ofegante. O médico da Casa Branca, um homem sério e formal, foi chamado às pressas. Suas palavras, ditas em voz baixa e profissional, foram mais devastadoras que qualquer manchete de jornal. Senhor Presidente, a doença está progredindo mais rápido do que prevíamos. Precisamos iniciar um tratamento agressivo imediatamente, mas as chances são limitadas. Naquele instante, Thomas entendeu. A ciência, seu Deus de jaleco branco, estava lavando as mãos. Ele estava no ponto sem retorno. Naquela noite, ele dispensou toda a segurança. Pela primeira vez em anos, caminhou sozinho pelos jardins da residência oficial, o vento frio da noite cortando seu terno caro. Ele olhou para o céu estrelado, não com a arrogância de quem o ignora, mas com o desespero de um náufrago que busca terra firme. Ali, na solidão da madrugada, ele tomou uma decisão que ia contra cada fibra de seu ser orgulhoso. Não foi uma oração eloquente, mas um sussurro quebrado, um rendimento. Se você existe mesmo, ele murmurou para a imensidão escura, eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer. Me ajude. Foi um ato de fé nascido não da certeza, mas da completa ausência de qualquer outra opção. Era o reconhecimento de que seu poder, sua inteligência e sua riqueza eram inúteis. Essa rendição silenciosa não trouxe anjos cantando ou luzes do céu. Pelo contrário, a situação pareceu piorar. No dia seguinte, seu advogado mais leal renunciou e uma gravação comprometedora, a prova final que todos esperavam, veio a público. O mundo parecia gritar em uníssono, acabou. O desespero era um nó em sua garganta. Foi então que, no meio daquele caos, algo inesperado aconteceu. Fui levar seu chá da tarde, como sempre fazia. Minhas mãos tremiam um pouco, não só pela idade, mas pelo peso que eu sentia, naquele lugar. Quando coloquei a xícara na mesa, nossos olhos se cruzaram, e em vez da máscara de poder ou do desprezo que ele costumava ter, eu vi apenas um homem quebrado. Impelida por algo que não vinha de mim, eu simplesmente disse, Senhor Presidente, nenhuma noite é tão longa que impeça o sol de nascer. Deus ainda está no trono. Ele não respondeu, mas pela primeira vez ele não me ignorou. Ele ouviu. E foi quando tudo parecia irremediavelmente perdido, quando o último pilar de seu mundo ruiu, que algo invisível e poderoso começou a se mover no tabuleiro de sua vida. Minhas simples palavras ditas com o coração de uma avó parecem ter sido a pequena chave que abriu uma fresta na porta de ferro de sua alma. Naquela noite, o presidente Thomas não ligou para seus advogados, não assistiu ao noticiário que o crucificava. Ele fez algo que não fazia desde que era um menino na casa de sua mãe. Ele se trancou em seu quarto, não para planejar uma estratégia política, mas porque se sentiu guiado a um tipo diferente de batalha. Ele se ajoelhou ao lado da cama, a mesma onde tantos líderes haviam dormido, e o peso da nação e de seus próprios pecados o esmagou. Ali, no silêncio, ele começou a seguir a única direção que lhe restava, a que nascera de seu sussurro desesperado no jardim. Ele orou. Não eram orações bonitas ou decoradas. Eram conversas cruas, dolorosas. Ele confessou sua arrogância, suas mentiras, a corrupção que havia se tornado sua segunda natureza. Ele falou sobre o medo da morte, não apenas a física que a doença anunciava, mas a morte da sua identidade, do seu legado. Foi um ato de esvaziamento, uma longa e árdua noite de colocar para fora todo o veneno que havia acumulado por décadas. Ele não pediu para ser salvo do impeachment ou da doença. Pela primeira vez ele pediu perdão, pediu para ser limpo. Foi uma preparação espiritual intensa, um jejum de seu próprio ego, onde ele se despiu de toda a sua glória mundana e se apresentou como realmente era, um homem falido diante de Deus.
Enquanto o mundo lá fora afiava as facas para o seu sacrifício político, algo sobrenatural começou a se manifestar de forma discreta. Na manhã seguinte, ele acordou com uma sensação que não conhecia: paz. Não era a ausência de problemas. Os problemas eram maiores do que nunca. Era uma calma inexplicável no olho do furacão. Naquele dia, ele recebeu a visita de um senador da oposição, um homem conhecido por sua fé inabalável e sua integridade, que veio não para negociar um acordo político, mas para dizer que estava orando por ele. Um gesto impensável na arena política de Washington. Thomas, o velho Thomas, teria visto aquilo como fraqueza ou uma armadilha. O novo homem que estava nascendo apenas agradeceu, com uma sinceridade que surpreendeu a ambos. Se você sente que o espírito de mudança também pode alcançar qualquer coração, saiba que esta história é um testemunho disso. Continue conosco e, se ainda não se inscreveu, junte-se à nossa comunidade para acompanhar os desfechos que só a fé pode proporcionar. Mal sabia Thomas, e mal sabia o mundo, que aquela noite de joelhos no chão do quarto presidencial havia colocado em movimento uma estratégia divina e que o milagre não viria para salvá-lo das consequências de seus atos, mas para fazer algo infinitamente maior. O dia do seu pronunciamento à nação chegou. O mundo inteiro esperava uma renúncia amarga, uma última tentativa de desafio ou um discurso patético de autocomiseração. Seus assessores haviam preparado um texto cuidadosamente elaborado para controle de danos, mas Thomas o deixou de lado sobre a mesa do salão oval. Ele caminhou até o púlpito não como um animal acuado, mas com uma serenidade que desconcertou a todos na sala. Quando as câmeras ligaram, ele olhou diretamente para a lente, não como um político falando às massas, mas como um homem falando a outro. E então, o primeiro milagre aconteceu. A verdade. Meus compatriotas, ele começou, sua voz firme, mas desprovida da arrogância habitual. Eu não estou aqui hoje para me defender. Estou aqui para concordar com meus acusadores. Eu falhei com esta nação. Eu fui corrupto, arrogante e me desviei do caminho da integridade. Eu peço perdão a cada um de vocês e, acima de tudo, peço perdão a Deus. O silêncio na sala de imprensa foi absoluto. Queixo caídos, jornalistas esqueceram suas anotações. Aquilo era um suicídio político, mas era também a mais poderosa confissão pública que o mundo já vira. Enquanto ele falava, descrevendo seus erros sem desculpas, uma luz pareceu envolvê-lo. Não uma luz física, mas uma aura de dignidade e paz que era palpável. Eu, de um cantinho da sala, senti uma presença tão forte, uma paz tão profunda, que meus olhos se encheram de lágrimas. Era a presença do perdão visível na transformação daquele homem. Ele anunciou que cooperaria plenamente com todas as investigações e aceitaria as consequências de seus atos. Ele estava se entregando à justiça dos homens, pois já havia se acertado com a justiça divina. Mas o milagre não parou aí. Naquela mesma tarde ele se sentiu mal. Não era o colapso de antes, mas uma fraqueza diferente. Ele foi levado ao hospital militar para exames. A equipe médica, a mesma que lhe dera a sentença de morte, estava tensa. Eles realizaram uma nova bateria de exames de imagem, esperando ver a progressão devastadora da doença. Horas depois, o médico-chefe, um homem de ciência, cético por natureza, entrou no quarto de Thomas com o rosto pálido, segurando os exames. Ele olhou para o ex-presidente, depois para os papéis e gaguejou. Eu não sei como explicar isso. Nós comparamos com os exames de semanas atrás. O tumor, ele desapareceu. Não há sinal da doença. Está limpo. Isso é medicamente impossível. O milagre que o mundo não viu, o da alma, foi selado com um milagre que a ciência não podia explicar. A cura não foi o objetivo de sua oração, mas a consequência de sua rendição. Mas o que aconteceu depois que as portas do poder se fecharam e as do hospital se abriram foi talvez a parte mais extraordinária de sua nova jornada. Thomas não lutou contra o processo. Ele renunciou à presidência e enfrentou o tribunal. Perdeu seus títulos, sua fortuna e sua liberdade, sendo sentenciado a anos de prisão. Para o mundo foi a queda definitiva de um tirano, mas para Thomas e para aqueles que, como eu, viram o que realmente aconteceu, a prisão não foi uma punição, foi um santuário. Longe das pressões do poder e da adulação vazia, ele encontrou a verdadeira liberdade. A cela se tornou seu mosteiro, e a Bíblia
seu único manual de governo. O homem que antes comandava exércitos, agora passava os dias em oração, lendo e escrevendo cartas de encorajamento para outros que se sentiam perdidos. O milagre não o livrou das consequências terrenas, mas transformou seu coração para que ele pudesse suportá-las com graça e propósito. Sua fé, antes uma memória empoeirada, tornou-se a rocha de sua existência. Ele organizou grupos de estudo bíblico na prisão, e sua história, contada com humildade e arrependimento, começou a transformar a vida de outros detentos. Homens endurecidos pelo crime ouviam o ex-presidente mais poderoso do mundo falar sobre sua própria falência moral e sobre o poder redentor de um amor que ele não merecia. Sua família, inicialmente chocada e envergonhada, viu a mudança genuína. Seu filho, que seguia seus passos no mundo dos negócios com a mesma arrogância, foi o primeiro a visitá-lo. Encontrou não um pai amargo e derrotado, mas um homem sereno e cheio de uma alegria que ele nunca tinha visto. Aquela visita foi o início da reconciliação e da cura para toda a família, que começou a trilhar um novo caminho de fé longe dos holofotes. Depois de cumprir sua pena, Thomas não tentou voltar à vida pública. Ele se mudou para uma casa simples no campo e, junto com sua família, fundou uma organização dedicada a ajudar ex-detentos e a lutar por justiça e reabilitação no sistema prisional. Deus não o usou apesar de seu passado, mas por causa dele. Sua queda se tornou sua maior plataforma. Sua história de corrupção e redenção tornou-se um testemunho vivo de que ninguém está além do alcance da graça. A lição poderosa que sua vida ensinou foi que a verdadeira salvação não é ser resgatado dos problemas, mas ser transformado através deles. É descobrir que o poder real não está em governar o mundo, mas em render o próprio coração ao único Rei que reina para sempre. Se esta história de redenção tocou sua alma, não aguarde só para você. Compartilhe-a com alguém que precise de esperança e, se ainda não faz parte de nossa comunidade, inscreva-se no canal para continuar se alimentando de relatos que provam que o amor de Deus sempre tem a palavra final. E assim, o homem que o mundo viu como um presidente corrupto que perdeu tudo, encontrou, na verdade, a única coisa que realmente importa, provando que, às vezes, é preciso perder o mundo inteiro para, finalmente, salvar a própria alma.